Mesmo o chefe da equipe da Ferrari, Fred Vasseur, não conseguiu defender o que aconteceu em Melbourne, pois não havia defesa. A Ferrari teve a chance de obter um resultado forte e, em vez disso, se atrapalhou novamente. Hamilton e Charles Leclerc estavam em posições sólidas, na posição 6 e na posição 8, prontos para avançar quando a chuva chegou. Mas, em vez de fazerem a parada nos boxes quando importava, a Ferrari hesitou enquanto os rivais reagiram imediatamente. A Ferrari seguiu seu roteiro habitual: esperar e torcer pelo melhor. Alerta de spoiler: não funcionou. Vasseur confessou, sem brincadeira, que Fred Vasseur não apenas deixou passar um bom resultado, mas o entregou. Lewis Hamilton prospera no caos. Dele uma corrida bagunçada e imprevisível, e ele encontrará uma maneira de fazer dar certo. Sempre que as condições estão intensas, Hamilton é geralmente o piloto que capitaliza a loucura. E, por um momento em Melbourne, parecia que ele poderia conseguir novamente. Quando a chuva começou a cair, Hamilton de repente se viu na liderança. A decisão da Ferrari de mantê-lo na pista por um pouco mais de tempo funcionou brevemente, pois, enquanto os outros fizeram parada, ele permaneceu na pista e herdou a primeira posição. Se a Ferrari tivesse acertado o momento de sua troca para pneus intermediários, ele poderia ter disputado um resultado sério. Mas, quando finalmente reagiram, a pista se transformara em uma pista de gelo. O carro de segurança entrou em ação e Hamilton passou de liderar a corrida para lutar apenas para se manter com ponto. A mensagem de rádio de Hamilton dizia tudo: perdemos uma grande oportunidade. Hamilton não se juntou à Ferrari para lutar por um único ponto. Ele veio aqui para vencer. E enquanto ainda está na fase de adaptação, é inevitável se perguntar quanto tempo levará até que ele comece a exigir mais controle sobre essas decisões estratégicas, porque, sejamos realistas, se a Ferrari não consegue tomar as decisões corretas, Hamilton começará a fazê-las por conta própria. Se você acha que Hamilton estava frustrado, imagine como Charles Leclerc se sentiu, pois ele teve um assento na primeira fila para mais um desastre estratégico da Ferrari. Mas, desta vez, foi um participante ativo. Comecemos pelo óbvio. Leclerc cometeu um erro, e ele o admitiu. Sua derrapagem na curva 11 lhe custou 4 ou 5 posições. E, em um campo tão competitivo quanto este, isso é suficiente para arruinar o dia. Mas eis a grande diferença. Ele realmente se recuperou, lutou para voltar à disputa, colocando-se em uma posição onde uma parada nos boxes bem cronometrada poderia ter salvado sua corrida. Mas então a Ferrari agiu. Leclerc, assim como Hamilton, ficou tempo demais com pneus lisos, e ele nem tinha mais certeza do que a Ferrari estava fazendo. Mais tarde, ele admitiu que não fizeram a escolha certa. E isso é pouco dizer. Leclerc sabe que a Ferrari tem a velocidade. Todos sabemos que o SF25 não é lento, pois parecia competitivo nos treinos e, por vezes, até na corrida. O problema não é o carro, são as pessoas que tomam as decisões. A Ferrari se tornou a equipe que está sempre uma volta atrasada. Uma volta atrasada para reagir à chuva. Uma volta atrasada para acionar uma parada nos boxes. Uma volta atrasada para entender que, talvez, copiar o que a McLaren e a Mercedes estão fazendo seria uma boa ideia. Os fãs da Ferrari ouviram a mesma história por anos. Temos potencial, só precisamos executar melhor. Na próxima vez, acertaremos. Mas a partir de que ponto o potencial deixa de ser uma promessa e passa a ser uma desculpa? Leclerc tem sido leal à Ferrari desde 2019. Ele permaneceu com a equipe em todas as altas e em muitas baixas. Assinou prorrogações, acreditou no projeto, manteve a fé. Mas por quanto tempo isso poderá durar se a Ferrari continuar desperdiçando essas oportunidades? Quanto tempo mais, até que ele comece a procurar outra equipe? Leclerc sabe que é rápido o suficiente para vencer corridas. Sabe que pode lutar na dianteira. Mas o que ele não sabe é se a Ferrari algum dia deixará de se sabotar, a ponto de permitir que ele realmente faça isso. Este deveria ser o ano em que a Ferrari se unisse. Mas, em vez disso,
está começando a parecer mais do mesmo. A Ferrari erra, os fãs se enfurecem e então Fred Vasseur intervém com o clássico discurso de que a equipe tem muito mais a oferecer. Para ser justo, Vasseur ao menos admitiu que erraram completamente o momento da parada nos boxes. Essa honestidade, se nada mais, é revigorante, pois ele reconheceu que deveriam ter enviado Hamilton e Leclerc para os boxes ao mesmo tempo que Verstappen, em vez de esperar até o pior momento possível, e essa é a parte frustrante, pois, por um breve momento, a aposta da Ferrari realmente pareceu que poderia funcionar. Hamilton estava liderando a corrida. Se tivessem tempo para fazer a troca para pneus intermediários no momento certo, ele poderia ter deixado Melbourne com um pódio, talvez até uma vitória. Olhe, eu quero acreditar que a Ferrari tem mais desempenho guardado em algum lugar. Realmente acredito. Mas não vimos exatamente a mesma coisa na temporada passada e na temporada anterior? Na sexta-feira, a Ferrari parecia competitiva. O ritmo de treinos sugeria que eles poderiam pelo menos disputar um pódio. Mas, assim que isso realmente importou, quando as condições mudaram, a pressão aumentou e a estratégia se tornou crucial, esse desempenho desapareceu. Esse é o verdadeiro problema. Não se trata apenas de uma parada nos boxes mal feita, mas de a Ferrari ainda não ser ágil o suficiente quando importa. Vamos falar um pouco sobre o painel de estratégia, pois isso não foi apenas um erro de cálculo, foi indecisão em sua forma máxima. A Red Bull e a McLaren viram a chuva chegando e reagiram instantaneamente. Até a Mercedes conseguiu mandar seus carros para os boxes no momento certo. No entanto, quando a Ferrari finalmente percebeu seu erro, a corrida já estava perdida. Vasseur diz que o SF25 tem mais a oferecer. E talvez tenha, mas chega um momento em que a Ferrari precisa parar de falar sobre seu potencial e começar a entregar resultados de fato, pois, no momento, os fãs não estão acreditando nisso. Só há um número limitado de vezes em que se pode dizer às pessoas que estamos próximos, que só precisamos executar melhor antes que elas comecem a revirar os olhos. A Ferrari tem velocidade. A Ferrari tem 2 pilotos de classe mundial. Mas nada disso importa se continuarem cometendo os mesmos erros previsíveis. Agora a pergunta é: desta vez será diferente? A Ferrari realmente aplicará o que aprendeu em Melbourne? Ou estaremos tendo exatamente a mesma conversa após Xangai? Vasseur parece confiante, mas confiança sozinha não vence corridas. A execução vence. E no momento, a Ferrari ainda não descobriu essa parte. Os fãs da Ferrari já passaram por isso. Uma corrida na temporada já, e eles já estão questionando tudo, mas vamos dar ao time vermelho o benefício da dúvida. A China é a próxima, e esta é a chance da Ferrari de provar que Melbourne foi apenas um desastre isolado, e não uma prévia de outra temporada repleta de feridas auto-infligidas. Isso significa sem mais hesitação, sem mais dúvidas, sem mais voltas atrasadas. Se a chuva chegar, precisam reagir imediatamente. Se Hamilton ou Leclerc disserem, por exemplo, que talvez seja melhor fazer uma parada nos boxes, a Ferrari precisa ouvir na primeira vez e não 3 voltas depois, quando metade do pelotão já tiver trocado pneus e partido rumo ao pôr do sol. Além da estratégia, a Ferrari precisa confiar em seus pilotos. Hamilton e Leclerc acreditam que o SF25 tem potencial. Eles não dizem isso apenas para serem gentis. Este carro não é lento. Ele simplesmente não está sendo utilizado em sua plena capacidade. Esse é um problema que a Ferrari precisa resolver. Pois se Hamilton, um 7 vezes campeão mundial, está dizendo que algo não está certo com o carro, talvez seja melhor ouvi-lo. A grande questão é se a Ferrari realmente fará algo a respeito disso, ou se simplesmente dirá que aprendeu com seus erros, antes de cometer os mesmos em Xangai. O pelotão é competitivo demais para continuar desperdiçando resultados como este. Os rivais não vão esperar que a Ferrari se organize. Se não resolverem seus problemas agora, estarão fora da briga pelo título antes mesmo de começar de fato. Não se trata apenas de melhorar a estratégia ou os ajustes, é sobre mudar toda a abordagem. Chega de esperar que as coisas magicamente se resolvam.
É preciso executar, pois uma coisa está clara. Se a Ferrari quiser lutar por um campeonato este ano, isso não pode acontecer novamente. A Ferrari teve uma oportunidade de ouro em Melbourne e a desperdiçou. O SF25 tinha o ritmo para competir, mas, mais uma vez, erros estratégicos transformaram uma corrida promissora em uma confusão frustrante. Xangai é a próxima chance de redenção. Eles reagirão a tempo quando for necessário? Finalmente confiarão em seus pilotos em vez de complicar demais as coisas? Pois, sejamos francos, Leclerc e Hamilton não estão aqui para lutar por migalhas. Eles estão aqui para vencer. E no momento, a Ferrari está tornando isso muito mais difícil do que precisa ser. A boa notícia é que é apenas a primeira corrida. A má notícia, no entanto, é que já vimos isso antes. Se a Ferrari realmente tem a velocidade que Vasseur continua mencionando, é hora de demonstrá-la.